perceberem. Bom, pessoal, então hoje a gente começa a nossa segunda aula de ciência dos materiais. Então, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês que boa parte da minha formação e do meu doutorado foi na área de materiais. Então, eu trabalhei com a parte de caracterização, né? Na verdade, o coração do projeto era trabalhar com a caracterização de materiais utilizando espectroscopia vibracional e eletrônica. E com isso, eu trabalhei com a caracterização de alguns materiais orgânicos que eram utilizados como corantes pela Xerox. Isso na Xerox do Canadá. Então, e depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar também, pessoal, com outros materiais. Alguns materiais que eles chamam organometálicos, alguns materiais naturais, né, como extraído de planta, fazer compósitos. Depois, em algumas orientações de mestrado, de trabalhar com a fabricação de alguns artefatos, onde nós fazemos compósitos, na verdade, para melhorar algumas propriedades dos materiais. Então, eu nem sei se eu falei para vocês que essa é uma disciplina que eu gosto bastante, porque vocês vão ver que quando a gente for trabalhar a parte de caracterização, muitos exemplos que eu coloco em aula são exemplos da minha própria vivência. Então, acaba ficando mais fácil, certo? Então, só para comentar isso, que depois eu dei uma olhada na aula gravada e eu acabei não comentando, mas é uma disciplina que eu gosto bastante. Ela é extensa, né? Então, em 2 aulas a gente faz um condensado dela, mas tem pós-graduação na área de materiais, né? Que aí vê resistência, vê a ciência dos materiais, a composição dos materiais, materiais avançados, né? As técnicas de caracterização. Então, tem muita coisa para se falar sobre os materiais, certo? E nós continuamos aqui, né? Eu vou colocar a apresentação. Deixa eu só ver aqui. Só vou... Vamos lá. Todo mundo enxerga, pessoal? Sim. Então, vamos lá. Então, pessoal, na aula passada, a gente viu toda a evolução dos materiais. Então, a evolução do material e da própria ciência de material, ela está intimamente ligada com o nosso dia a dia e com toda a nossa evolução, vamos dizer assim, de conforto no nosso dia a dia. Então, eu exemplifiquei vários exemplos de coisas que tornaram o nosso dia a dia melhor, né? E isso vem em função da evolução da ciência dos materiais, que nada mais é que uma ciência que envolve a química, a física, que envolve a matemática, que algumas vezes envolve a biologia, já que tem uma área que é dos biomateriais, né? Dos nanobiomateriais. Então, a gente tem aí uma série de avanços que ocorrem e que tornam o nosso dia a dia melhor. Desde a nossa garrafinha de água mineral, né? Até um sapato mais confortável, uma roupa de ginástica que não nos permite sentir a nossa transpiração, né? Então, tem muitos exemplos da evolução de todos esses materiais, né? Então, o porquê estudar a ciência e a engenharia de materiais, a gente já comentou,
que, na verdade, a ciência e a engenharia, ela vai estudar a composição, as propriedades, as respostas que esses materiais dão a determinados estímulos e, consequentemente, a engenharia vai fazer projetos para aplicabilidade desses materiais. De qual engenharia, né? Na verdade, a gente fala da engenharia de materiais, mas para que esses materiais eles tenham aplicabilidade na engenharia civil, na engenharia ambiental, na engenharia química, em todas as áreas possíveis, né? Então, o que vai acontecer é que os engenheiros irão, uma vez ou outra, ficar expostos a um problema que envolve materiais. Até que eu comentei a questão do cimento, a questão do ferro, né? A questão do solo que absorve um determinado amortecimento, né? Um revestimento, na verdade. Um outro material que ele é um isolante térmico. Então, são questões que estão no dia a dia do engenheiro, né? Então, muitas vezes, um problema de materiais consiste na seleção do material correto dentre os milhares de materiais disponíveis. Então, existem muitos materiais, né? Então, desde aqueles que são derivados de substâncias puras, como os metais, desde aqueles sintéticos, que são muitos dos polímeros, né? Dos plásticos que estão no nosso dia a dia, e também dos materiais cerâmicos, mas também da mistura deles, da formação de ligas, da formação de compostos, da formação de blendas, né? Então, tudo isso favorecendo o surgimento de um novo material, e que esse novo material, então, vai ter características e propriedades melhores do quais aquele que ele originou. Então, se hoje a gente tem uma liga de aço com proporções muito diferentes, é em função do quê? Então, só voltando, que na verdade o aço é uma liga de ferro. E aí a gente tem proporções diferentes de metais nessas ligas. Então, o objetivo da mistura, da introdução desses metais no ferro para formar o aço foi melhorar a qualidade, né? Então, de melhorar a qualidade, não sei se qualidade é a palavra certa, na verdade é melhorar a propriedade para um determinado fim. Tanto que a gente tem aços para os mais variados objetivos diferentes. Um que é para fazer corrente, o outro que é perfeito para usinagem, outro que é para fazer uma caldeira, outro é para fazer um fio de aparelho ortodôntico, né? O outro é para misturar com níquel e fazer uma panela de aço inox, né? Então, a gente tem aí muitas variações. E, consequentemente, a gama de materiais que nós temos aí é muito grande. E como que a gente vai escolher? Vai escolher de acordo com a função daquele material e de que propriedades ele precisa ter. Então, não sei se a gente discutiu isso aula passada. Então, o exemplo do copo. Eu posso ter um copo de vidro, de cerâmica, de plástico, de madeira, de metal ou de papel. Posso escolher qualquer um. Mas por que eu vou escolher um copo de vidro e não vou escolher um copo de cristal, por exemplo, de óxido de chumbo? Por que eu vou escolher um copo de plástico a um copo de vidro? Por que eu vou escolher um copo de papel cartonado a um de vidro? Então, eu tenho inúmeros fatores, que seja o custo, o tempo de vida ou a durabilidade, a aparência dele, a finalidade. Então, qual que é a natureza do líquido que esse copo vai receber, né? Então, ele coloca que um copo de metal ou de papel não pode ser usado para o café ou suco de laranja, porque ele pode manchar, ele pode, no caso da quantidade excessiva de líquidos com caráter ácido no metal, ele pode sofrer um processo de oxidação. O suco de laranja, a mesma coisa, né? Então, o copo de metal e papel não podem ser usados para café, suco de laranja, e também não pode ser armazenado numa taça antiga que contém chumbo. Por quê? Porque o líquido que vai estar dentro, ele vai reagir com a composição daquele copo, certo? Então, tudo depende do fim, né? Tudo depende do porquê que eu vou utilizar aquele material, certo? E aí, dentro disso, a gente pode ter uma
uma quantidade bastante grande de opções, certo? Então, existem vários critérios. Em primeiro lugar, as condições de serviço devem ser caracterizadas, uma vez que elas irão ditar as propriedades exigidas do material, que para mim tudo que vai interessar são as propriedades desses materiais. Somente em raras ocasiões é que um material possui uma combinação máxima ou ideal de propriedades. Por quê? Porque, na verdade, a gente está sempre melhorando a qualidade desses materiais por meio de pesquisa, por meio de desenvolvimento, e assim, por N fatores. Né? Então, um exemplo envolve a resistência, a ductibilidade. Normalmente, o material que possui alta resistência terá uma ductibilidade limitada, porque a gente não tem aquele material que ele vai satisfazer 100% a todas as nossas propriedades. Então, eu posso ter que ele atende determinados parâmetros, mas não atende outros. Então, sempre a gente vai tendo que abrir mão, dependendo do para que você vai utilizar aquele material, e a propriedade dele, certo? A segunda consideração é a seleção é qualquer deterioração, né, das propriedades materiais que possa ocorrer durante a operação em serviço, que é aquela propriedade química, aquela propriedade de reação. Então, reduções significativas na resistência mecânica podem resultar na exposição de temperaturas elevadas com ambientes corrosivos. Por fim, provavelmente, a consideração dominante está relacionada aos fatores econômicos. Quanto que vai custar aquele produto? Que hoje, pessoal, a gente não pode negar que a maioria das vezes o fator determinante é com relação ao custo daquele material, certo? E aqui, pessoal, eu coloquei alguns exemplos, né, do porquê estudar. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, pessoal, na área da saúde, mas acho que tem outros exemplos aqui. Então, eu coloquei só o caso do estudo de materiais que são biocompatíveis. O que é um material biocompatível, pessoal? Que vai causar problemas com o corpo humano, com o tecido. Isso, que se ele tiver em contato com o organismo humano, ele não vai trazer um processo de rejeição. Então, não sei se vocês sabem que quando uma pessoa faz uma operação de prótese ou quando ela faz uma substituição, né, de prótese ou tem a necessidade da introdução da prótese no corpo, um dos maiores problemas é o rim. Aí você fala, mas como? Se o cara trocou a prótese do joelho, como que ele vai ter problema de rim, né? Mas a quantidade de medicamentos que a pessoa tem que tomar é muito grande. E aí ela acaba comprometendo o outro órgão, né? Mas a ciência já resolveu isso que eu já vou contar. Então, só para colocar alguns exemplos aqui, então nós temos, pessoal, desde quando a gente olha um senhorzinho andando, a gente pensa no material que é constituído essa bengala, o conforto do sapato que ele utiliza, o agasalho leve que ele utiliza num dia de frio, né? Sem contar os materiais plásticos presentes nos descartáveis que ele usa, que pode ser até de uma fralda geriátrica, ou até se ele usa uma sonda nasoestomacal, também que é um plástico diferente, né? Então, aí no dia a dia. E sem contar nas questões de saúde. Então, aqui cresce muito uma área da odontologia, que é dos implantes, né? Os implantes de dente, que na verdade é um sistema de porca e parafuso, né? Então, não sei se alguém já fez algum. Aí, pessoal. Já fez algum implante desse tipo, mas na verdade é feito todo um tratamento ósseo, né? Raspagem e tudo mais. É implantado uma porca, né? Uma porca que ela. Todo mundo sabe, pessoal, o que é uma porca e o parafuso? Né? Uma arruelinha que vai prender o parafuso. Então, ela é implantada no osso, né? No nosso maxilar ou no maxilar superior. E aí é feita a cirurgia para implantar essa parte metálica.
Passado um tempo de cicatrização, de acompanhamento da não rejeição, né? E aí depois, então, é colocado o dente. Que esse dente não é um dente verdadeiro, ele é um dente de material cerâmico ou polimérico, que dentro tem um parafuso que vai se encaixar na porca que está implantada no maxilar. Então, isso de uma maneira bastante simples, né? Então, a gente vê aqui nas fotos esses, essas ferragens, né, esses metais implantados. Aqui eu coloquei, pessoal, algumas próteses que foram estudadas em São Carlos, que são polímeros, que são derivados de óleo de mamona. Então, vocês sabem que os óleos vegetais, eles são são triacilglicerídeos, né? Então, são moléculas de gordura e que passa por um processo de hidrólise e que depois disso, por reações de esterificação, então, ele pode promover diferentes tipos de materiais poliméricos, inclusive a poliuretana, né? E aí, então, eles têm muitas utilizações para essa produção desses materiais poliméricos. E que, como no caso aqui, a gente está falando no caso desse de óleo de mamona, a rejeição desse material dentro do organismo é muito menor. Porque ele vai enxergar não como material estranho, então ele vai enxergar como uma célula de gordura. E aí, semelhante. E aí, com isso, o próprio organismo vai reagindo com essa prótese, mas ele vai regenerando o tecido. E aí, com o passar do tempo, essa prótese ela é totalmente absorvida pelo organismo. Então, a, ele promove o processo de produção do osso, né, de uma maneira simples assim falando, sem gerar um impacto significativo para a pessoa. Quando eu falei da prótese, pessoal, hoje existem muitos materiais de prótese, né? Então, de titânio, existe de poliuretana. Então, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, ela pode escolher o tipo de prótese que ela vai colocar, né? Então, claro que as de titânio são as mais caras, que elas têm durabilidade infinita. Mas algo que eu não sabia é que eu, na minha ignorância, eu achava que os implantes eram só com próteses metálicas. E aí não é. Né? Então, eu tenho essas próteses de quadril, por exemplo, que são à base de poliuretano. E que eu tive uma amiga, né, que ela tinha um problema de quadril e ela fez a cirurgia e não teve o poder, não conseguiu colocar a metálica desde a primeira cirurgia e recentemente, cerca de 5, 6 anos, ela conseguiu alterar essa prótese e ela que me contou, né, que na verdade é muito caro e que realmente não gera problema, mas que é um investimento, né? Quando eu comentei com vocês sobre essa questão da quantidade de medicamentos que precisa ingerir, pessoal, para não ter rejeição, hoje existem umas próteses que são chamadas próteses inteligentes. Então, o que acontece? Se a pessoa coloca uma prótese de joelho, na própria prótese já tem o medicamento local. Então, antes o cara tomava o medicamento oral, ele fazia todo o efeito, né, caminhava por todo o organismo e gerava o efeito lá no joelho. E aí, hoje, possui essas próteses que já têm o medicamento e que, de acordo com a necessidade do organismo, por meio aí de sinais enzimáticos, alguma coisa assim, o medicamento ele é liberado de acordo com a necessidade. Né? Então, eles juntaram o quê? O material, os medicamentos, né? E como que eles conseguiram fazer com que o organismo da pessoa enxergasse tudo aquilo, né? Entrasse e fizesse com que aquele mecanismo realmente começasse a acontecer. Então, muitas coisas bacanas que envolvem os materiais, a farmácia, que envolve a medicina, né? Então, muita coisa interessante.
E aí uma frase, né, que quanto mais familiarizados estiver os engenheiros e os cientistas, né, com as várias características e relações de estrutura, propriedades, bem como as técnicas de processamento dos materiais mais capacitados e confiantes, ele estará para fazer opções ponderadas de materiais com base nesses critérios. Que, na verdade, a gente pode traduzir isso de que quanto mais a gente conhece aquele material, mais confiança eu tenho, né, no critério e na utilização daquele material. Então, é conhecer para aplicar, né? Então, quanto mais conhece, mais familiaridade você tem com um determinado material e, consequentemente, mais visão de aplicabilidade você tem para ele, certo? Então, pessoal, quando a gente fala desses materiais, quais são os materiais? Quando a gente fala de uma maneira geral sobre os materiais e a ciência dos materiais, quem são esses materiais? Quem são os principais materiais que estão presentes na vida de vocês? Quem são essas três grandes classes de materiais? Metálicos, poliméricos e Metálicos, poliméricos, esqueci o outro. qual outro, pessoal? Cerâmicos, pessoal. Quem falou? Materiais cerâmicos, certo? É isso mesmo, Catherine. Então, pessoal, coloquem aqui no chat três objetos de vocês que têm cerâmica, que tem polímero e que tem metal. Rapidinho, pessoal. Como, professor? Vocês vão colocar no chat aqui do lado três materiais. Então, na mesma linha, Diana, três materiais que tem metal, que tem não, desculpa, pessoal, é material que tem o polímero, que tem o metal e que tem o cerâmica. Não, não precisa ter os três em um só. Pode começar. Ai, caramba. Um, dois, três, pessoal. A Diana colocou o notebook. Tem tudo ali, Diana? O que que tem? Vamos ver, Kathleen. O que que tem, Diana, no seu notebook? O que que tem no celular? Onde tem o plástico, onde tem o metal e onde tem o cerâmico? Cerâmico tem, não, acho que não só celular, mas eu acho que notebook, por exemplo, computador, tem capacitores cerâmicos, né? Uhum, O plástico tem celular que é a capinha de plástico, né? uhum. E metal, alguns circuitos integrados também, acredito que tenha metais, né? Que nem em processadores mesmo, tem processadores que ele tem as perninhas de encaixe dele, ele é feito de ouro. Uhum. Isso. Na verdade, o próprio plug de carregamento dele é uma chapinha metálica, né? Então, vamos ver aqui quem mais colocou. O Joaquim, ó, o celular tem os três, Kathleen. A Diana também falou que no notebook tem o três. Onde que estão, Diana? Então, vamos pensar no revestimento externo do notebook, que ele é um material polimérico, né? Eu tenho as minhas conexões, que elas são metálicas, né? Da própria fonte. E tenho os processadores, que muitos deles também são de materiais cerâmicos. A Lidiane colocou o anel, que eu suponho que é de metal. Espero que seja um metal nobre, Lidiane. O celular, que a gente já comentou, um vaso de flor, que é um material cerâmico.
esse seu vaso de flor, ele é um vaso rústico ou ele é um vaso vietnamita? Alguém sabe o que é um vaso vietnamita? Um vaso rústico, pessoal, a gente pode pensar que é um vaso de barro, que muitos deles são só secados ao sol. E outros, eles já passam por um tratamento térmico. Outros, como esse vietnamita, ele tem um processo que ele é queimado, se não me engano, junto com a tinta, né? E aí ele acaba criando tipo um esmalte externo, né? Então ali a gente já teve um produto natural que passou por um tratamento térmico para melhorar a propriedade, né? Na geladeira, os revestimentos todos, pessoal, da geladeira interno, alguns até o que separa, né, as prateleiras são de materiais plásticos, outras são de vidro, mas ali aquele suportezinho de pôr o ovo, de pôr a lata, né, o revestimento interno da geladeira, todo ele é de material plástico, né, polimérico. A garrafa PET, que é um exemplo clássico, e o piso, que é um material cerâmico, na maioria das vezes, mas eu posso ter como material polimérico. Então, quem frequenta, quem já viu em muitas academias, né? A gente tem o quê? Que aquele piso, pessoal, assim, é muito bacana, né? Porque aquele piso, ele é muitos deles à base de borracha, e aí eles misturam alguns aditivos ou prensam alguns materiais, como pneu, até obter a resistência necessária para que, se cair alguma coisa em cima daquele piso, ele absorva o impacto. Então, muita ciência do material por trás de um piso de borracha preto, né? Mesmo aquelas guias para cego, que é um material polimérico preto, né? Que muitos deles ficam nas calçadas. E aí esse material ele precisa ser resistente ao calor, ao atrito, né? À chuva, a altas temperaturas, né? Então a gente olha ali aquela trilhinha e imagina o tipo de material que é. Não sei se vocês acompanham as notícias aqui de Presidente Prudente, mas aqui em Prudente, a Unesp, o pessoal tem uma pista de corrida, que lá que treina a seleção brasileira de atletismo, né? Então, medalhistas do atletismo treinam ali na Unesp. E quando eu vim para cá, pessoal, na época, acho que 2004, eles estavam investindo R$ 1 milhão para construir aquela pista. E aí ela era toda cheia de tapetes poliméricos, né? Eram placas de polímeros diferentes que tinham a capacidade de absorver impacto, de não encostar água, né? De ter maior aderência. Então, todas as características necessárias para que os atletas pudessem ter o melhor, não só para melhorar a performance, pessoal, mas esses cuidados melhoram também a saúde do atleta. Porque esses atletas de alto rendimento, eles têm muitos problemas de esforço excessivo. Então, quanto mais apropriado for o tênis que ele utiliza, quanto mais apropriado for o piso de onde ele treina, mais seguro vai ser para joelho, perna, pé, braço e tudo mais, certo? Quem mais? A Stephanie, talheres metálicos ou plásticos? O que você pensou, Stephanie? Pode ser dos dois, né? Garrafa PET e o vaso que a gente já comentou. O anel da Amanda, que a gente deseja que seja de metal nobre. O celular, o filtro de barro, que é um material cerâmico muito natural, né? O Giovanni, piso de cerâmica. Celular, vaso. O Derek, aliança de prata. Espelho de vidro, que é uma cerâmica. Uma vara de pesca de fibra de carbono. Que chique essa vara de pesca, hein? Então, temos também, né? Vara de pesca feita com fibra de carbono. Temos bicicleta com
fibra de carbono, a gente tem carro de fibra de carbono, né? Então, que também é um exemplo aí da evolução do material, porque o que tem de especial a fibra de carbono, Derek? A vara, pessoal, ela se torna muito leve, né? Então, qualquer Ela é sensibilidade... muito leve e muito resistente, tem uma boa flexibilidade. Isso. Para que, pessoal, a hora que o peixe morder a isca, né, a sensibilidade ela seja muito maior. Porque se a vara é muito pesada, a gente acaba não sentindo tanto. Mas ela sendo leve, a sensibilidade ao perceber, né, a fisgada do peixe é muito maior, né? Então, é um investimento também que é feito, né? Mas da vara de pescar, eu não sei, mas de bicicleta, pessoal, tem bicicleta de fibra de carbono que custa 20 mil reais, que é quase o preço de um carro, né? E aí eu brinco, né, que eu tenho colegas que têm, e aí que eles precisam fazer um seguro da bicicleta, né? Porque imagina, se uma bicicleta dessa é roubada, quem roubou provavelmente não vai imaginar que ela é de fibra de carbono e não vai ter valor nenhum, né? Da Lidiane, o anel não é, Lidiane, de metal nobre? Vai ser, né, um dia. O vaso rústico, o vaso sanitário esmaltado, né? Então, dependendo do tipo do material cerâmico, ele é queimado com a tinta, e aí ela tem esse efeito, né? Depois, não é ainda, mas vai chegar lá. Isso, viu, né, Caio? Na verdade, nas grandes cidades, como no Rio de Janeiro, por exemplo, que o pessoal utiliza bicicletas caras, né? Então, teve um ciclista muito famoso que ele até morreu, que ele foi assaltado, e aí na briga aí para se leva ou não a bicicleta, ele acabou morrendo, né? Mas tem muito, em Campinas tem, em função do preço da bicicleta. E claro que aí existem pessoas que são especializadas em roubo de bicicleta, que acaba conhecendo os tipos e dos materiais que elas são fabricadas, certo? Então, pessoal, daria para a gente ficar listando, né? Então, na verdade, dos 26 que estão presentes, poucos colocaram aqui no chat, mas por exemplo, quando eu penso no meu cartão de crédito, pessoal, ele tem os 3 materiais, né? Esse meu não ainda. Mas olha, a gente tem o material plástico, a gente tem esse chip dele, pessoal, que é metálico, mas hoje já tem alguns que são à base de ferro elétrico, né? Que é uma composição metálica, e outros que com composição cerâmica, que tem a capacidade de armazenar um monte, que tem uma capacidade de armazenar uma quantidade de dados muito maior. Depois eu tenho um selinho metálico aqui, que ele é bem fininho, mas na verdade ele é metalizado. Então a gente tem material metálico aqui, certo? Então, num simples cartão de crédito a gente tem. Na verdade, tem a tinta prateada, que ela também é metalizada, né? Não sei se vocês enxergam, né? Mas que a gente tem simplesmente as três grandes classes de materiais num objeto que está junto com a gente, né? O tempo todo. Do celular, pessoal, que o Nathan falou da capinha, a capinha, pessoal, ela é plástica, mas essa capinha aqui externa, muitas delas também é plástica, certo? Alguns metálicos, outros plásticos, mas lembra que um plástico especial para proteger, né? Então, não sei se vocês já viram também as capinhas de celular anti-choque, que é super legal, porque ele é um material também que foi desenvolvido para absorver impacto. E aí, ele absorvendo impacto, ele vai impedir que quebre o celular, né? Então, muitas coisas aí que a gente pode reparar no nosso dia a dia da presença dessas grandes classes de materiais, certo? Então, pessoal, quando a gente fala nos materiais, existem essas três
grandes classes, né, que são de materiais sólidos, que é isso que a ciência dos materiais enfatiza. Então, esses 3 grandes grupos são os grupos metálicos, os cerâmicos e os poliméricos, né? Então, cada um deles com características específicas, né, com propriedades específicas, em função da sua própria composição. No caso dos materiais metálicos, pessoal, do que eles são formados? Do que são formados esses metais? Do que são formados, pessoal? De ligas? Mas do que formam as ligas? Metais, né? Então, os metais, pessoal, eles são formados por elementos metálicos que possuem que tipo de ligação? Metálica. Metálica, que tem uma característica específica. É à toa que todos os metais, eles são condutores? Por que esses metais, todos os metais são condutores? Não é em função... livres? Isso, em função do tipo de ligação, né? Que permite aí de termos os elétrons livres, né? Lembra? Formando aquela nuvem eletrônica. Já os materiais cerâmicos, pessoal, o que é um material cerâmico? O que é um material cerâmico? Um material cerâmico posso ter óxidos, posso ter sulfetos, posso ter os mais variados tipos de óxidos. Então, que tipo de composto que são os materiais cerâmicos? Eles são compostos iônicos. Um composto iônico é formado por que tipo de ligação? Iônica. Iônica, né? Então, os materiais cerâmicos, eles vão ter as mesmas características de um composto iônico. Quem que é um composto iônico? O cloreto de sódio, sulfato de cálcio, fosfato de bário. Não, mas vai ter essa mesma característica? Estrutura química, sim. Tipo de ligação, sim. Propriedades gerais também. Então, eles não são bons condutores de calor, eles são utilizados como isolantes térmicos. Então, que essas características são comuns para todos os materiais cerâmicos, que é uma característica dos compostos iônicos. E depois eu tenho os materiais poliméricos. O que são materiais poliméricos? O que é um material polimérico? Nada? O que é um material polimérico? São os plásticos, mas qual que é a composição deles? Matéria orgânica. E a gente vai ver que polímero, material plástico, são macromoléculas, né? Então, macromoléculas formadas por monômeros que se repetem ao longo de uma cadeia. Isso, Joaquim, 90% dos polímeros que estão no nosso redor são derivados de hidrocarbonetos. São hidrocarbonetos, né? São macromoléculas de hidrocarbonetos. Então, o polietileno, qual mais? O poliestileno, poliestireno, né? São todos hidrocarbonetos. O que acontece, pessoal, é que mesmo que ele não seja um polímero de hidrocarboneto, a origem dele é. Então, por exemplo, o PVC, que é o policloreto de vinila, a origem dele é um etileno, que aí, por um processo reacional, uma reação de polimerização, gerou aquela macromolécula. Mas a gente tem um grande problema, que 90% dos polímeros que estão no nosso dia a dia são derivados do petróleo. Então, que a gente utiliza um subproduto da indústria petroquímica para produzir plástico, certo? A gente vai falar com detalhes.
Então, pessoal, essa classificação de metais, cerâmicos e poliméricos é em função da constituição desses materiais. Então, os materiais metálicos formados por metais, os cerâmicos por compostos iônicos e os poliméricos, compostos orgânicos macromoleculares, que tem uma gama enorme com propriedades diferentes. Tanto que eu utilizo o PVC para tubulação, utilizo o PVC como aquele filme de cozinha que a gente utiliza para guardar alimento, né? Então, mexendo aí em alguma partezinha da sua composição, a gente altera essa propriedade e a utilidade dele, certo? Então, para cada um desses materiais, dessas grandes classes de materiais, a gente tem uma quantidade enorme de materiais. Então, aqui, baseado na composição química e estrutura atômica. Então, a maioria vai se encaixar. Mas eu tenho outros grupos importantes que vai já gerar um pouco em função da característica estrutural, mas também da propriedade. Então, eu posso ter materiais compósitos, que é quando eu tenho mais de um componente. Eu tenho materiais semicondutores, que são aqueles que têm características condutoras e não condutoras. Eu tenho os nanomateriais, que são materiais nanométricos, né? Materiais trabalhados numa escala nanométrica. Bom, mas o que tem de importante isso? Por que o nano é diferente do material? Né? Por que a escala nano ela é tratada tão diferente do material numa escala macro? Isso, pessoal, é em função de que muitos materiais na escala nano, ele tem características, ele tem, como é que eu vou dizer? Ele tem propriedades diferentes e, consequentemente, então, faz com que ele tenha outras aplicações, certo? E tem os biomateriais, que hoje é uma busca, né? Por que os biomateriais, existe uma busca por eles? Porque nós falamos que a maioria dos materiais poliméricos são derivados do petróleo. E a gente sabe que em algum momento esse petróleo vai acabar. E, consequentemente, a gente não vai ter material suficiente para repor o que já existe. Então, existem grandes centros de pesquisa que produzem biomateriais. Que biomateriais? Pode ser biomaterial originário de celulose, pode ser biomaterial produzido por bagaço de cana-de-açúcar, pode ser um biomaterial produzido, pessoal, pela secreção de um determinado tipo de bactéria, ou de um determinado tipo de bicho da seda, ou de um determinado tipo de aranha, né? Então, a fonte dele é uma fonte animal, vamos dizer assim, ou vegetal, certo? Que a gente também vai ver em detalhes. Então, esses dois grandes grupos, pessoal, claro que o primeiro baseado numa característica, o segundo em outra característica, mas ambas acabam se complementando, certo? Nada impede de eu ter um material polimérico, trabalhar com ele na escala nano, de ter um material polimérico, que é um biomaterial, de eu ter uma cerâmica que ela é semicondutora e ter uma cerâmica que é totalmente isolante, né? E também os compostos que eu falei para vocês que é a mistura, isso daqui faz muita coisa, né? Mistura de organo, né? No caso das fitalocianinas metálicas, né? Então é uma macromolécula orgânica e que eu tenho complexado ali um metal. Então ele é um material organometálico, né? Então eu tenho polímeros metálicos, né? Que de alguma maneira aquele metal ele se juntou ali à parte orgânica daquele polímero, certo? Então essas são classificações importantes, mas a gente não pode achar, né, que uma é totalmente independente da outra, certo? E aí começamos com algumas definições. Pessoal, vou pedir um minutinho só para vocês, para eu pegar uma água, que a minha acabou aqui. Um minuto eu já volto.
Ok, pessoal. Então, obrigada, pessoal, por esperar. Aqui, pessoal, são as características gerais dos materiais, que, na verdade, vocês já conhecem, porque a gente já estudou ligações metálicas, a gente já estudou ligações iônicas e nós já estudamos compostos orgânicos. Então, isso que eu vou comentar aqui, vocês já sabem bem, né? Então, nós sabemos o quê? Que os metais normalmente ocorrem com combinação de metais. Então, o que mais a gente vê são elementos metálicos, né? Ou ligas metálicas, que são misturas sólidas, né? Que envolve mais de um metal. Mas eu também posso ter metais como compósitos, né? Então, de outras substâncias que estão misturadas com metais. Mas o mais comum, raramente eu tenho metal livre, né? O material não livre, mas o metal como uma única substância, exceto o ouro, exceto prata, exceto o titânio, os metais mais nobres, né? Que eles acabam sendo pouquíssimo reativo e, consequentemente, então, eles não se misturam. Ou eu posso ter esses metais nobres misturado com outros metais menos nobres, né, que vai adequar a propriedade, né, vai adequar a composição, né? Então, qual é a característica, seja dos metais únicos ou de misturas metálicas, né, que são as ligas? Eles possuem elétrons livres em função do próprio tipo de ligação que eles fazem, que são as ligações metálicas. Eles são bons condutores de eletricidade e calor, que é uma característica consequência aí dos elétrons livres. Não são transparentes, muito pelo contrário, todos os metais apresentam brilho. Aí você fala todos? Todos. Aí você fala, não, a panela lá da minha casa de alumínio não tem brilho. Não, ela não tem brilho, pessoal, porque ela está oxidada. Então, aquele opaco da panela nada mais é do que uma camada de óxido de alumínio, certo? Mas se você for lá pegar um limpa-alumínio, se pegar um pedaço de bombril, né, ou pegar areia e arear, o alumínio vai voltar a brilhar, certo? O fio de cobre, pessoal, também às vezes a gente pensa que ele é opaco, né? Na verdade, ele tem um brilho, que é um verniz que está na superfície, que se a gente lixar, aquele verniz sai, e o metal cobre, ele também tem brilho, né? O ouro, né? E aí o que acontece é que todos os metais, pessoal, eles são prateados, exceto quem? Que metal que não é prateado? O ouro e o cobre. O ouro e o cobre, né? São os dois únicos metais da tabela periódica, pessoal, que não são prateados. O ouro e o cobre são os dois que apresentam coloração. E qual que é o estado físico dos metais? Sólido. Todos eles são sólidos? Não. Mercúrio é Mercúrio, que é o único metal líquido, não era? Isso. Então, todos os metais, pessoal, eles são sólidos, exceto o mercúrio. E o galho, pessoal, ele tem uma temperatura de liquefação muito baixa, então que facilmente ele se transforma em líquido. Mas se a gente olhar aquelas tabelas periódicas que apresentam uma classificação, a gente vai ver que ali só o mercúrio que é líquido a temperatura ambiente. Os demais, eles são sólidos, certo? E são muito resistentes e também são facilmente deformáveis. Por que eles são deformáveis? Porque, na verdade, esses elétrons livres têm a capacidade de escorregar. Então, quando você aplica uma força numa folha metálica, por exemplo, esses elétrons têm a capacidade de se esparramar, vamos dizer assim, e depois voltar para o original, né? Então, todos eles são de fácil deformação. Aí você fala, mas uma barra de ferro? Até mesmo uma barra de ferro, pessoal. Então, quem já viu esses exercícios de, desculpa, de levantamento de peso olímpico, que os caras colocam 250, 300 quilos e a barra enverga. Ela não quebra, mas ela enverga,
né? Então, tem uma capacidade de deformação gerada por uma força, né? E aí, claro que não é um aço comum, não é uma barra de ferro comum, né? Existe ali toda uma preparação para que ela suporte todo aquele peso. Tanto que quando as pessoas compram esse tipo de barra para levantamento de peso olímpico, o pessoal precisa ter as especificações corretas, porque a barra ela pode quebrar e aí gerar um acidente. Bom, então, como nós sabemos, os metais são os principais elementos da tabela periódica, né? Então, nós temos os elementos de transição, os de transição interna, os aracnídeos, os lantanídeos, os actinídeos, né, pessoal? Não aracnídeos, né? Os actinídeos e os lantanídeos, né? Então, todos eles com comportamentos metálicos. Alguns mais presentes no nosso dia a dia do que outros, certo? Os materiais cerâmicos, que como eu já adiantei para vocês, são compostos iônicos. Se eles são compostos iônicos, como qualquer composto iônico, pessoal, ele possui na sua composição elemento metálico e não metálico. O metálico que quer doar elétron e o não metálico que quer doar elétron e o não metálico que quer receber. Então, aquela ligação de doação e recepção de elétrons, então formando uma ligação iônica, né, uma ligação eletrostática, né, do íon positivo com o íon negativo. E aí, no caso dos materiais cerâmicos, nós temos aí óxidos, nitretos, carbetos, que são os mais comuns, né? Os óxidos aí cujo ânion é o oxigênio, os nitretos, nitrogênio, os carbetos, os carbonos. São materiais cerâmicos a argila, o cimento e o vidro. E que esses materiais eles podem passar por tratamentos para melhorar essa capacidade, né? Então, nós temos aí argilas, que elas são colocadas em fornos de alta temperatura e que mudam as propriedades delas, né? Então, aqui tem um exemplo do tijolo e tem o exemplo de um revestimento do material cerâmico de uma xícara de café, né? Então, não é argila. Na verdade, é um tipo de argila, mas que ela passou por um tratamento posterior, certo? O vidro é a mesma coisa, né? O cimento é a mesma coisa. Na verdade, eu tenho um tipo de cimento para cada fim, né? A Bruna e a Luana que estão trabalhando aí com cimento e para escolher o tipo de cimento, né? Então, cada um com composições diferentes para serem utilizadas para coisas diferentes, né? Objetivos diferentes. Normalmente são isolantes, que é uma característica comum dos compostos iônicos. Eles são duros e quebradiços, como os compostos iônicos, e são resistentes a alta temperatura. Qual é o estado físico dos materiais cerâmicos à temperatura ambiente? Qual que é o estado físico dos materiais cerâmicos à temperatura ambiente? Não escutei, pessoal. Sólido, né? Então, na verdade, todos eles são sólidos, não são líquidos. Na verdade, Joaquim, eu não tenho nenhum material cerâmico que é líquido. Todos eles são sólidos, justamente por causa da sua força de ligação. Como são ligações fortes, lembra que eu preciso de uma energia muito grande para promover essa separação, né? Então, o que acontece é que todos os cerâmicos são sólidos, sem nenhuma exceção. E aí, consequentemente, eles têm ponto de fusão bastante elevados e são muito resistentes às altas temperaturas. E que, na verdade, quando submetidos às altas temperaturas, eles acabam melhorando algumas propriedades ou piorando outras, certo? Então, ele é tão resistente às altas temperaturas, pessoal, porque muitas caldeiras, a gente tem caldeira cerâmica, naves espaciais, né? Então, olha aqui, veículos espaciais, eles são revestidos com esses materiais cerâmicos, porque ele resiste a essa temperatura. E como ele também é um isolante, ele acaba
sendo muito utilizado, porque vocês sabem que os veículos espaciais, quando eles atingem a atmosfera, eles geram um atrito com os gases presentes na atmosfera, e esse atrito libera uma grande quantidade de calor. Então, é das partes de grande estudo desses veículos espaciais é essa questão da volta, né? Porque precisa fabricar esse tipo de veículo resistente a uma temperatura muito grande. Então, aqui no caso das cerâmicas, né, os elementos que compõem são esses aqui que estão em azul, na sua maioria, né? E os materiais poliméricos. Quem é um material polimérico, pessoal? São os plásticos, as borrachas, os adesivos, os braquitelites, né? Todos eles que estão presentes no nosso dia a dia. Então, vulgarmente, a gente chama os polímeros de plásticos, de borrachas e de adesivos. Que essa subclassificação já também é em função de determinadas propriedades desse material. Então, hoje, existem alguns polímeros metálicos, mas 99,9% dos materiais poliméricos são orgânicos. Então, eles vão trazer as características dos compostos orgânicos, certo? Então, como a gente sabe, os compostos orgânicos, macromoléculas, né, formadas por carbono, hidrogênio e outros elementos não metálicos. Né? Lembra que 0,1% pode ter metal, mas ainda um metal complexado, e não fazendo parte daquela composição. Né? Produzidos pela criação de grandes estruturas moleculares a partir de moléculas maiores, por isso que ele é um polímero. Né? O poli de vários, e o mero, pessoal, é o que a gente chama de monômero, né? Que são unidades pequenas que se repetem. Né? Então, por meio desse monômero e pela reação de polimerização é que a gente vai tendo um aumento da cadeia. Né? E aí eu tenho aí polímeros de massa molecular de 4.000 Dalton, por exemplo. Né? São produzidos pela criação de grandes estruturas moleculares a partir de moléculas orgânicas menores, que são os monômeros. Possuem baixa condutividade elétrica, que isso é dos compostos orgânicos. Baixa resistência à temperatura, porque é um composto orgânico. E ele pode ter uma origem sintética ou natural. Alguém tem exemplo, pessoal? Pode pôr ali no chat. De polímero de origem sintético e polímero de origem natural. Qual, pessoal? O látex é de origem natural. Muito bom, Kathleen. E se tem estudado muito o látex. O que mais, pessoal? Nenhum mais? Pessoal, a gente ingere um polímero natural todos os dias. O que a gente ingere que é um polímero natural? O tubo de PVC é sintético, derivado do petróleo, Tainara. Qual açúcar, Natan? A sacarose do café? A sacarose do café não é, porque ele lembra que ele é um disacarídeo formado por uma unidade de glicose e uma de frutose. No caso, o açúcar, ele não é um polímero. A gente tem, não sei se vocês viram lá na bioquímica, que os carboidratos, eles têm os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Que esses polissacarídeos, eles estão presentes no arroz, na batata, no trigo, como a Dai comentou. Mas, na verdade, quem que está no arroz, na batata e no trigo? Sabe, Dai? O amido, né? Então, na verdade, quem está presente como um polissacarídeo é o amido. E o amido, o que a gente faz com ele? No nosso processo de digestão, a gente quebra, né, as unidades de glicose, né? Porque ele é um polissacarídeo. Então, ele é uma macromolécula formada por unidades menores que se repetem ao longo da cadeia, que no caso
são as glicoses e os seus monômeros, né? Então, quando a gente faz o processo de digestão, o que a gente faz? As nossas enzimas e o nosso processo de mastigação vai quebrando isso. E aí vai liberando o açúcar no sangue. Tanto que se eu fizer um exame de sangue após eu almoçar, vai acusar um índice altíssimo, né? Por quê? Porque, na verdade, ainda não deu tempo dos meus hormônios tirarem esse açúcar do sangue e transformar ele num outro polímero, que é o glicogênio. Né? Então, o hormônio vai lá, aciona as proteínas transportadoras e retira o açúcar do sangue. E aí não pode perder esse açúcar, porque numa hora que você precisar de energia rápida, ele tem que estar ali. Né? Então, o organismo não é bobo, ele não vai eliminar isso. Né? Claro que se a gente consumir em excesso, ele não vai guardar na forma de glicogênio, ele vai guardar na forma de gordura, né? Mas ele faz um processo de polimerização para gerar o glicogênio, né? E aí, quando eu preciso de energia, ele despolimeriza o glicogênio. Quando eu tenho excesso de açúcar, eu acabei de almoçar, ele polimeriza e forma o glicogênio. Então, eu tenho um processo de polimerização na formação do glicogênio, despolimerização no quebrar um glicogênio, que são processos metabólicos muito legais, né? Porque tudo movido por hormônio e enzimas, né? A Milena colocou as enzimas, então lembra que as enzimas são proteínas, que elas são macromoléculas, mas as proteínas, Milena, tem autor que não coloca elas como polímeros, porque embora na proteína a gente tenha as unidades que se repetem, que são os aminoácidos eles possuem cadeias diferentes. Então acaba não considerando as proteínas como polímero, né? Outras sim, né? A pectina, ela também é proteína, mas eu não sei se ela é considerada como um polímero natural. Angélica, você sabe alguma coisa sobre isso? Sim, é considerado um polímero natural. É, né? Sim. Então, que na verdade vai ter unidades que se repetem ali, certo? Então, pessoal, de polímero sintético, a espuma que vai dentro do seu tênis, né? O cadarço do tênis, que é de poliéster, ou uma roupa de poliéster, de poliamida, que é um nylon, tudo isso são polímeros sintéticos. E os naturais, a gente tem o amido, que é um exemplo clássico, nós temos o fio da seda, né? Nós temos a própria celulose, né, da madeira, que alguns também não a consideram como um polímero, mas né, porque na verdade ela é formada por unidades de glicose. O que da cana, Giovanni? Então lembra que eu preciso saber da substância. Então, que parte da cana? Mas o que da cana-de-açúcar? Porque lá eu tenho a sacarose, eu tenho a fibra do bagaço, que é um polímero natural. Do que é formada a fibra do bagaço? De celulose. Né? Isso mesmo, Natan, ele é feito de celulose. Então, na cana-de-açúcar eu tenho sacarose, eu tenho a fibra do bagaço, que é celulose, né? Então, que também é natural, certo? Então, a gente tem que especificar qual que é o composto ali presente. Então, de uma maneira geral, pessoal, bom, tem exemplos muito interessantes, né, de polímero e de aplicação dele. Então, as obturações de dente, pessoal, que não são mais metálicas, que hoje elas são resinas, a resina, ela é um material polimérico. Quem possui obturação de resina, pode ver que já deve ter feito, então coloca o material lá, mole, né, na forma de uma massa, coloca no dente e aí coloca uma luz, normalmente uma luz azul, e fica um tempo ali, né, um laser. O que ele faz, pessoal? É uma desculpa, é uma reação de fotopolimerização. Então, aquela luz vai fazer com que ocorra um mecanismo de polimerização. A mesma coisa quem cola aqueles brackets no dente.
Então, coloca e coloca luz. Aquela cola para segurar o negocinho, ele também é um material polimérico. E aí, esse processo da luz é para ocorrer o processo de polimerização. É outro exemplo antigo também de material polimérico. Não sei se é da época de vocês, mas todo mundo sabe o que é Durepox? Todo mundo sabe? Como que compra o Durepox, pessoal? Compra um pedaço branco e um pedaço cinza. E que a hora que você vai utilizar, você pega uma porção de um e a porção do outro e mistura aquilo. Posso misturar a vida inteira? Não. O que eu tenho que fazer? Eu misturo, homogenizo aquelas duas partes até elas ficarem bem homogêneas. A hora que ficou homogênea, você faz e utiliza aquilo para o que você precisa. Molda. Né? Então, tem gente que faz até artesanato com isso. Mas, passado um tempo, o que acontece com aquele material? Ele ficou totalmente enrijecido. E muito diferente do que era aquele inicial branco e o que era aquele inicial cinza. Então, o que aconteceu que mudou aquelas propriedades? Aconteceu que ocorreu naturalmente um processo de polimerização e criou um material que tem uma característica diferente dos dois que o geraram. Né? Então, ali no caso do Durepox, a gente diz que ele é um copolímero, né? Porque ele é formado por dois monômeros diferentes, certo? Então, tudo no nosso dia a dia. Né? Então, quais são as características deles? Né? Então, produzido pela criação de grandes estruturas moleculares a partir de moléculas orgânicas, baixa condutividade elétrica, ligação covalente, não tem como ter também, embora eu tenha polímeros condutores, né? Que aí, no caso, vai ser não em função do tipo de ligação, mas em função do tipo de estrutura do monômero. Então, se ele tem muitas ligações duplas, se ele tem anéis benzeno, né, então é possível tornar um polímero condutor. Né? Baixa resistência à temperatura, pela própria origem dele, né, de ser um composto orgânico, e aí origem sintética e natural. E os exemplos, né? Porque a gente vai ver que dentro dos materiais poliméricos eu tenho diferentes tipos de polímeros. Então, eu tenho os materiais plásticos, que têm determinadas características, eu tenho materiais de borracha, tenho fibras, tenho celulose ou amidos naturais, né? Então, os plásticos, a maioria deles sintéticos, as borrachas, a maioria deles sintéticas, as fibras, algumas naturais, outras sintéticas. Então, poliéster, poliamida, viscolaicra, lycra, tudo fios poliméricos sintéticos. Então, quando comprar uma roupa, verifica que vem o tipo de material que aquele tecido é formado. Então, aqui, no caso dos compostos poliméricos, os poucos elementos aí que vão fazer parte da estrutura. Pode aparecer outros elementos, que nem o PVC, ele é policloreto de vinila, e ele tem um átomo de carbono, né? Ele tem um átomo de cloro, né? Mas a maioria são os elementos que compõem os compostos orgânicos. E aí entra aquela outra classificação, que são os compósitos, né? Que a gente falou dos compostos semicondutores. Né? Então, o compósito, ele é uma mistura, que pode ter dois ou mais constituintes que vão fazer parte da composição química desses materiais. Normalmente são insolúveis uns nos outros, porque no caso da ciência dos materiais, o que me interessa são os compósitos sólidos, né? Então, eles, na verdade, sólidos e que sejam insolúveis uns nos outros, né? Um no outro. Para o processo de preparação desses compostos, a gente precisa de técnicas específicas, mas eles são insolúveis uns nos outros. E lembrando sempre para melhorar a propriedade, certo? E que essa composição pode ser, como colocado aqui, micro ou macro. Então, que é o caso do aço.
né? Então, o aço, ele tem uma determinada, ele é ferro, e aí ele tem, muitas vezes, uma porcentagem de 1% de carbono, 2% de níquel, 3% de cobalto, 0,01 de enxofre, né? Então, forma um compósito. Então, o compósito é isso. Então, esses materiais que o compõem não reagem entre si. Então, a fibra de vidro é um exemplo familiar, que fibras de vidro são incorporadas no interior de um material polimérico. Então, hoje, pessoal, no material polimérico, eu posso colocar fibra de vidro, eu posso colocar enxofre, eu posso colocar resíduo do bagaço da cana, posso colocar cinza de caldeira, eu posso colocar quitosana, né? Posso colocar muitas coisas, sempre visando a melhora de uma propriedade específica do material, né? Então, o composto é projetado para mostrar uma combinação das melhores características dos materiais que o compõem. Então, embora sejam insolúveis, cada um não se misturando com o outro, mas a característica dele junto tem que ser melhor do que quando eles estão separados. E aí pode ter muitos, né? Então, aqui só alguns exemplos. Então, as ligas metálicas de galho e alumínio, no encapsulamento de componentes eletrônicos, polímeros reforçados com fibra de carbono, que é um material de baixa combustão e mais resistente, utilizados nos carros de Fórmula 1, ligas de titânio reforçados com fibra de carboneto de silício, né, que são compostos de carbono, num escudo, por exemplo, de proteção térmica, né? Então, eu tenho hoje, na área de ciência dos materiais, mas estudando materiais ecológicos, pessoal, essa questão dos compósitos é muito útil. Por quê? Porque eu posso fazer um tijolo com resíduo de cinza. Eu posso fazer um tijolo misturado com PET, com raspa de couro, com pérolas metálicas. Então, os compostos hoje eles são muito estudados, porque visa também colaborar na incorporação de resíduos, né, de materiais que não têm uma utilidade significativa e tentar melhorar a qualidade do material. Por quê? Porque daí você tira esse material do meio ambiente e melhora a propriedade de um outro material para uma aplicação mais nobre, certo? Fica claro, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Então, as ligas metálicas, elas são compósitos. E no nosso dia a dia, a gente tem uma grande quantidade de compostos. Então, consequentemente, desculpa, pessoal, a gente tem uma grande quantidade de ligas metálicas. Então, consequentemente, os compostos, eles estão super presentes no nosso dia a dia. Os semicondutores, que são aqueles que possuem propriedades elétricas intermediárias entre os condutores e isolantes, que o nome é isso. Já diz isso, né? E são sensíveis à presença de impurezas, mas eles têm os mais variados fins, né? Então, aqui, só ver se eu consigo ler a legenda, né? Um semicondutor que faz parte de um circuito integrado de um computador, né? Que faz parte do dispositivo de um sistema também de sensibilidade, está presente em satélites, em edifícios, né, em células de silício amorfo integradas, né, então, muitas aplicações. Aqui umas aplicações meio diferentes. E aí, esses semicondutores, então, acaba pegando essa parte da tabela periódica, né, então, os elementos da família 3 a 5 e da família 2 e 6, né. Aqui os nanomateriais. Então, a grande sacada dos nanomateriais é que muitos dos materiais eles apresentam propriedades diferentes de quando eles são macromoléculas, né? Ou quando eles estão numa escala macro, né? Então, são materiais
contendo cristais ou clusters de átomos com dimensões da ordem de nanômetro. Quanto que é um nanômetro, pessoal? 1 a 10 é menos 9? 10 a menos 9 do metro, né? Então, uma escala muito, muito pequena. Que, claro, que para estudar esse tipo de material, nessa escala tão nanométrica, a gente precisa de equipamentos que nos permitem estudar essas propriedades, né? Então, a gente diz que a ordem nanômetro é uma escala intermediária entre o átomo isolado e o material macroscópico, né? Então, o que que muda, pessoal? Opa. Que eu posso ter, por exemplo, átomos de carbono. Macroscopicamente, os carbonos eles estão organizados na forma de grafite, de diamante e também de grafeno, que foi uma nova estrutura recentemente descoberta. Mas na escala nanométrica, pessoal, eu posso formar nanotubos de carbono, né? Então, os átomos de carbono se organizam e aí eu formo um nanotubo, que na verdade é um cilindrinho mesmo, né? Como se fosse um filme bem fino e ele se enrolasse, né? Então, tem características de absorção de materiais, de moléculas orgânicas se organizarem na superfície desses nanotubos, né? Então, nanotubos que acabam se tornando nanoeletrodos em estudos eletroquímicos, né? Então, só que para produzir um nanotubo, pessoal, é bastante difícil, né? Então, acaba sendo uma área de estudo bastante promissora e que desde o final, né, dos anos 80, os estudos no nanotubo de carbono, eles crescem, né? Que veja que é diferente, né, aqui as estruturas, né, alguns exemplos que eles acabam se organizando nessa escala nanométrica, eles se organizam de maneira diferente. E por isso, então, que traz essas propriedades. Aqui os exemplos dos biomateriais. Então, aqui, pessoal, é um trabalho, essas fotos, inclusive, eu não sei se vocês tiveram aula com a professora Rebeca. Não. Não? Ela trabalhou com a gente bastante tempo na Oeste, e aí ela estudou um polímero, pessoal, chamado PVDF, que é um polímero que contém átomos de flúor. E aí ela estudou esses PVDF para implante de osso em coelhos, né? No caso do estudo, ela estudou em coelho, né? Então, o que que ela fez? Produziu os polímeros, e aí esses polímeros, então, ela implantou no coelho, né? Alguns em rato, mas a maioria de implante ósseo é coelho, e aí viu o que que acontecia, né? Se ficou doente, se rejeitou, se eliminou algum tipo de substância, e aí como que eles veem isso? Eles analisam o osso que foi colocado, né? Então, faz toda a caracterização desse ossinho aí. Primeiro estuda o material numa forma normal. Aí depois molda e implanta no coelho. Tira o osso dele, tira o osso dele e coloca isso daí. E aí o que acontece é que, passado um tempo, esse osso é retirado e são feitos os estudos daquele material de novo. Então, quando tem um parceiro da área biológica envolvida, vai analisar se houve processo inflamatório no tecido. Mas quando é de materiais, acaba estudando a prótese. O que a Angélica coloca? Angélica, tem que justificar bastante, né? Existe uma movimentação mundial de não utilizar animais em experimentos, mas tem algumas coisas que acontecem ainda. Mas todo o projeto que envolve animais, ele precisa passar por um conselho de ética do uso de animal, que é o SEUA, né? Que inclusive a Unoeste tem. E aí, se o comitê entender que é necessário, que não vai ter sofrimento com o animal envolvido, eles acabam liberando, né? Então, tanto os ratos, os camundongos, os coelhos, na verdade, qualquer tipo de animal. Mas tem uma movimentação aí para diminuir isso,
né? Tanto que virou até propaganda, né? Então, algumas empresas que falam que não testam seus produtos em animais, né? Mas muita pesquisa, ela ainda é feita com animais, né? E aqui na própria Noeste. Entendi. É que quando eu fiz a pesquisa com os ratos, eles tinha bastante reportagem, essas coisas sobre isso, e eu tinha visto que os coelhos não podiam mais ser usados, mas deve ter sido Então, eu não sei só um movimento, né? Às vezes não conseguiu. Isso, porque que nem esse trabalho da professora Rebeca, ele é do ano 2000, né? Já passou um tempinho. 2005, mas eu não sei especificamente de coelho, mas todo o procedimento que envolve animal passa pelo SEUA, né? Porque é esse comitê de ética, e aí eles analisam todas aquelas questões que envolvem sofrimento de animais, né? Então, os trabalhos da professora Jaqueline envolvem os ratos, né? Então, todo o cuidado. Então, antes de começar, precisa submeter, aprovar, né? Justificar bem, porque realmente existe esse movimento de parar de utilizar animais. Em aulas práticas, mesmo em aulas práticas da medicina veterinária ou da própria medicina, já está quase chegando na proibição, né? Tanto que já é falado para os professores arrumarem outras metodologias para não utilizar animais, né? Então, é bem criterioso. Então, aqui um estudo clássico. Alguém vai falar alguma coisa? Não, foi só eu que abri o microfone para agradecer, obrigada. Tá. Então, aqui um exemplo, pessoal, clássico de um estudo de biomaterial, né? Então, utilizando um material para implante ósseo e o estudo aí num modelo de animal. E depois existem, pessoal, o que eles chamam de materiais avançados, né? Que são aplicações tecnológicas de ponta, mas que não deixa de ser material. Aqui, pessoal, é só um glamour para dizer que é um material avançado, mas ele é derivado dos materiais comuns que a gente tem, né? Então, utilizados com aplicações tecnológicas de ponta, que na verdade são aplicações tecnológicas de ponta por um período, pessoal, mas que com toda essa evolução tecnológica deixa de ser um material avançado de ponta rapidinho, né? Até mesmo os exemplos, né? Então, utilizados na fabricação de dispositivos e componentes que funcionam ou operam usando princípios sofisticados. Ok? Né? Então, essa definição permanece. Mas olha os exemplos desse livro, que na verdade já é de um tempinho já que eu tenho essa aula, né? E mantive só para vocês verem. Então, aplicações, equipamentos, CD players e DVDs, que não usa mais, né? Então, hoje, se a gente compra um aparelho de som e mesmo computador, não tem como você ouvir CD. Os DVDs, muito menos, né? Então, ainda existem, mas são raros, né? E se vocês já viram, acredito, né? Um DVD e um CD, na verdade, ali eu tenho muito material, né? E um material que tem a capacidade de armazenamento e um funcionamento muito legal, né? Muito bacana e muito tecnológico e super avançado. Mas super avançado, pessoal, nos anos 2000, que agora são inúteis, né? Os computadores, né? Então, os chips, os processadores de computadores, muitos dos sistemas de fibra ótica, muitos foguetes e mísseis militares, né? Então, como eu falei para vocês, no caso das naves espaciais, que envolve o revestimento de óxido de alumínio, que é um material cerâmico super resistente à temperatura, né? Então, que faz parte aí da produção, é uma etapa super importante da fabricação desses foguetes. Alguns tipos de detectores, os lasers, de uma maneira geral, que precisa ter uma fonte de produção desses lasers, displays de cristal líquido, que continuam existindo, a própria indústria aeroespacial, né, com seus avanços todos, né? Não só a indústria aeroespacial, mas a indústria automobilística também,
e um laboratório modelo, né, um laboratório de materiais muito diferentes, pessoal, são nas corridas de Fórmula 1. Né? Então, os carros avançados, né, o material utilizado, eles são testados, muitos deles são testados nos carros de Fórmula 1, certo? Então, esses materiais são geralmente materiais tradicionais, cujas propriedades são otimizadas, né? Ou também são materiais novos de alto desempenho. Mas lembra que isso tudo é muito provisório, porque como a tecnologia ela avança muito depressa, eles acabam deixando de ser materiais novos, né? E aí, quem que, né, são esses materiais, né? Então, alto desempenho em sua área de aplicação, baixo peso, né? Baixa massa e alta resistência, porque daí a gente não gasta energia para movimentar esse material. Normalmente são resistentes a alta temperatura e o desenvolvimento de materiais que sejam menos danosos ao meio ambiente, mais fáceis de serem reciclados ou regenerados. Que essa, pessoal, é uma grande linha que cresce, né? Então, um futuro bastante promissor que já acontece aí há muito tempo, embora a gente tem essas linhas, né, desses materiais mais ecológicos, mas quando que foi? Em 2015, se não me engano, eu fui num congresso da Sociedade Brasileira de Materiais. E a gente levou um trabalho que era de um tijolo ecológico de uma aluna do mestrado. E no congresso inteiro, o meu trabalho, junto com as meninas, era um único trabalho com material reciclável ou da área de meio ambiente, né? Que tinha esse apelo ambiental. O resto, pessoal, era tudo material metálico, cerâmico e polimérico. E que aí eu, com essa de ter participado do mestrado em meio ambiente, a visão muda, né? Então, não tem como a gente não ter uma visão ambiental sobre aquele material, né? E lá, assim, materiais metálicos produzidos que precisou ficar 48 horas numa temperatura de 2.000 graus. Eu falo, gente, mas como que esse material ele vai ser viável economicamente? Como que ele vai ser viável ecologicamente se ele precisou gastar energia para ficar 48 horas com o forno ligado a 2.000 graus, né? Então, ou então que a purificação daquele polímero que foi sintetizado de tal jeito precisou utilizar aquele reagente que é o DMA, né, que é o dimetil alguma coisa, que ele é super tóxico, né, ele é muito tóxico, que só trabalha na capela. Se for seguir as normas de segurança mesmo, você não pode nem pegar no vidro, quando vai transportar, você tem que transportar ele dentro do balde, né, utilizar a máscara facial. Eu falei, como que você propõe um material que você vai gerar um resíduo, né, além do próprio solvente ser muito tóxico, você vai gerar um resíduo com esse solvente, né? Então, como que essas coisas não mudaram, né? E aí, como eu já estava envolvida nas questões do meio ambiente há alguns anos, aquilo me assustou, porque, na verdade, eram pouquíssimos trabalhos, nenhum praticamente, só o nosso, acho que mais um, que envolvia materiais com esse apelo ambiental, né? E os materiais lá sintetizados, feitos sem nenhuma preocupação com economia de energia, com geração de resíduo, com a utilização de solventes menos tóxicos, né? Então, foi bem impactante para mim, mas já cresce bastante, né? A gente já tem um aumento aí de linhas de pesquisa na área de materiais que tem esse olhar para o meio ambiente, certo? E que hoje tem que caminhar, né, pessoal? Então, vocês tiveram a disciplina de resíduos o semestre passado, e aí a quantidade de resíduos que a gente gera é absurda. Então, que vai chegar um momento que isso vai ter que diminuir de uma maneira bastante significativa. E nós, dentro da universidade, né, como uma parcela
de privilegiados, vamos dizer assim, né? Porque a gente sabe que a porcentagem de pessoas que estão dentro da universidade é pouco, então, com relação ao Brasil, e então que a gente precisa utilizar esses conhecimentos para o nosso bem e também para o bem do meio ambiente, né? E a ciência dos materiais, ela passa por isso, né? Então, não tem como a gente aceitar um material que ficou numa autoclave a R$ 2.000 por 2.000 graus por 48 horas, porque ali no laboratório é uma escala mínima. Você acha que isso vai ser possível numa escala industrial? Né? Então, a gente acaba tendo esse olhar e precisamos ter para os nossos projetos, certo? Então, o que eu queria conversar com vocês sobre os materiais. É isso, pessoal. Se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação, está aberto. Alguma colocação, pessoal? Esses materiais que nós conversamos, na verdade, nós já conhecemos pela própria composição dele, né? Então, que não tem nada de novo. Aí, a partir da próxima aula, pessoal, já que a ciência dos materiais são os sólidos, então a gente vai começar a estudar a estrutura, né, desses materiais. A dúvida vai surgindo durante o semestre, Giovanni, então vai se preparando, né? Mas enfim, pessoal, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Já coloquei, na aula de hoje, eu separei o aprender por dia, né? Mas na aula de hoje, pessoal, é a mesma apresentação da aula anterior. E vou disponibilizar a aula gravada lá. Então, se vocês olharem, deixa eu ver que eu não estou com ele aberto aqui. Se vocês olharem. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Enxergam, pessoal, o aprender? Sim. Enxerga? Então, na verdade, a apresentação da aula de hoje é essa aqui do dia 23, né? E coloquei uma atividade, pessoal, que envolve esses primeiros conceitos, na verdade, mais filosófico, né? Da evolução dos materiais, do ciclo desses materiais, dos impactos que eles geram. Então, um questionário aí simples para vocês fazerem. Abre, acho que já está aberto, para vocês entregarem até domingo. Né? Então, eu peço que façam aí com o máximo de cuidado, né? Com uma escrita bem feita. Se tiver necessidade, para consultar as referências da disciplina, né? Que vocês só tenham a ganhar com isso. Né? Então, por favor, trabalhos de qualidade, né? Já que vocês têm um tempinho para fazer até domingo, certo? Então, é formato de questionário, questão aberta, então pode responder direto no Aprender. Tudo bem? Só vou anotar, pessoal, quem está presente na aula. Só um minutinho. Então, tá, Amanda, Átila, Bruna, Caio, Daiane, Dani, Derek, Diana, Giovanni, Graziele, Ellen, Isabela, Joaquim,
Jonathan, Kathleen, Lidiane, Milena, Natan, Natália, Stephanie, Tainara e o Victor. É isso então, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma coisa, eu estou à disposição. Vou parar a gravação e aí eu disponibilizo